Era começo da tarde no Peru, quando a Terra, sem aviso, decidiu se lembrar de quem manda. Eram 13 horas em ponto, horário local, desta quinta-feira, 20 de agosto, quando um tremor de magnitude 7,2 sacudiu a região andina de Ayacucho, no sul do país. O epicentro foi localizado a 35 quilômetros ao norte da cidade de Coracora, na província de Parinacochas, um ponto isolado entre montanhas, onde a energia acumulada por décadas finalmente encontrou uma saída. O tremor não veio de perto da superfície. Nasceu a 108 quilômetros de profundidade, o que, para quem entende de sismologia, faz toda a diferença. Quanto mais fundo o epicentro, mais a energia se dissipa antes de chegar até nós. E foi exatamente essa profundidade que evitou que esse terremoto se transformasse em uma tragédia de proporções ainda maiores. Mas isso não significa que ninguém sentiu o peso daquele momento. O tremor durou cerca de 1 minuto inteiro. 1 minuto que, para quem estava lá, deve ter parecido eterno. Segundo o Instituto Geofísico do Peru, o movimento foi descrito como longo, ondulante, do tipo que faz o chão parecer líquido debaixo dos pés. Em Coracora, o ponto mais próximo do epicentro, a intensidade chegou a grau 3 ou 4 na escala Mercalli, o suficiente para assustar, sacudir móveis, derrubar objetos das prateleiras. E o tremor não ficou restrito a uma única cidade. Foi sentido, e sentido com força, em regiões inteiras do sul peruano: Arequipa, Ica, Cusco, Apurímac, cidades separadas por centenas de quilômetros, todas, ao mesmo tempo, sentindo o mesmo abalo. Até em Lima, a capital, a mais de 500 quilômetros do epicentro, o tremor se fez sentir. Moradores dos andares mais altos de prédios relataram um balanço lento, prolongado, do tipo que faz lustres oscilarem e faz o coração de qualquer pessoa disparar. Mesmo sabendo, racionalmente, que talvez o perigo real estivesse muito mais longe. Nas encostas próximas ao epicentro, a força do tremor arrancou pedras das montanhas. Moradores da localidade de Cangalo relataram ver nuvens inteiras de poeira subindo pelos morros. Rochas se soltando, rolando encosta abaixo, como se a própria montanha estivesse reagindo ao choque. E enquanto a terra ainda tremia, um outro medo, quase automático para quem vive no Peru, tomou conta das pessoas. O medo do mar. Porque a costa peruana já aprendeu, dolorosamente, o que um grande terremoto pode desencadear quando o epicentro está próximo do oceano. Mas, dessa vez, a resposta veio rápida. A Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha de Guerra do Peru descartou, ainda nas primeiras horas, qualquer risco de tsunami. O epicentro, localizado no interior do continente, sob os Andes e não sob o mar, simplesmente não reunia as condições necessárias para deslocar uma massa de água capaz de gerar ondas destrutivas. Do outro lado da fronteira, no Chile, o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Armada chegou à mesma conclusão, reforçando que, dessa vez, o perigo ficaria restrito à terra firme. E é sobre essa terra firme que a verdadeira história começou a se desenrolar. O chefe do Instituto Geofísico do Peru, Hernando Tavera, tentou tranquilizar a população horas depois do abalo. Em suas palavras, por enquanto, nada crítico havia acontecido. Uma frase cautelosa, típica de quem lida com terremotos há décadas, mas que, ao mesmo tempo, carregava um alívio real. Porque, apesar da magnitude impressionante do tremor, o pior cenário, aquele que todo peruano teme, parecia ter sido evitado. Ainda assim, a terra deixou suas marcas. O Instituto Nacional de Defesa Civil, em seu primeiro relatório, afirmou não haver registro de vítimas fatais nem danos materiais graves. Mas, à medida que as horas passavam e mais informações chegavam das regiões mais isoladas, o quadro
foi se completando. Meios de comunicação locais começaram a reportar desprendimentos de rochas em zonas montanhosas e também danos pontuais em residências mais simples, construídas com materiais menos resistentes a esse tipo de abalo. O ministro da Defesa do Peru, Rafael Belaúnde, atualizou o balanço horas depois. 3 pessoas ficaram levemente feridas. 22 residências foram afetadas, a maioria concentrada justamente em Coracora e arredores, a região mais próxima do epicentro. Números que, comparados a outros grandes desastres, podem parecer pequenos, mas que representam cada um deles uma família que precisou lidar, naquela tarde, com o susto de ver sua própria casa balançar. Porque é importante lembrar, nenhum terremoto de magnitude 7,2 é pequeno. É um dos tremores mais fortes que a Terra é capaz de produzir. A diferença entre um desastre de grandes proporções e um susto que passa, muitas vezes não está na força do abalo em si, mas em fatores que ninguém controla. A profundidade do epicentro, a distância até as cidades, o tipo de solo, a sorte, friamente falando, de estar no lugar certo, na hora errada, mas na profundidade certa. E foi exatamente essa combinação de fatores que, no Peru, naquela quinta-feira de agosto, fez a diferença entre uma tragédia anunciada e um alerta que, felizmente, não se cumpriu por completo. Enquanto o Peru ainda processava o susto do tremor principal, uma pergunta pairava no ar, silenciosa, mas presente na mente de milhões. Por que justamente ali? Por que justamente agora? A resposta, para quem entende a geografia da América do Sul, não é surpresa nenhuma. O Peru inteiro repousa sobre uma das zonas de maior atividade sísmica do planeta. É fruto do encontro entre duas gigantescas placas tectônicas, a placa de Nazca, que fica sob o Oceano Pacífico, e a placa sul-americana, sob a qual o próprio continente se apoia. Essas duas placas estão em constante movimento de colisão. A placa de Nazca, mais densa, mergulha lentamente por baixo da placa continental, em um processo chamado subducção. E é justamente nesse processo que a energia se acumula. As rochas ficam presas, travadas umas nas outras, resistindo ao movimento, até que, em algum momento, não aguentam mais. E quando finalmente cedem, toda aquela energia represada, às vezes por décadas, é liberada de uma só vez. É isso que sentimos como terremoto. Os números confirmam a intensidade dessa atividade constante. Somente em 2026, até o dia do tremor em Ayacucho, o Peru já havia registrado 569 sismos em diferentes regiões do país. Mais de 500 abalos, a maioria imperceptível para quem vive a rotina normal. Mas todos eles, juntos, formando o retrato de um território que nunca para de se mover. E o terremoto de Ayacucho, especificamente, entrou para a história recente como o mais forte já registrado no Peru em todo o ano de 2026. Um marco que, mesmo sem vítimas fatais, ainda carrega peso simbólico. Porque lembra, a cada peruano, o quanto o chão sob seus pés é, na verdade, instável. Vale lembrar que essa não foi, nem de longe, a pior tragédia sísmica da história recente do país. Em 2007, um terremoto de magnitude 7,9 atingiu a região sulista de Ica. E daquela vez, o resultado foi devastador. Cerca de 500 pessoas perderam a vida. Perdas materiais em escala milionária. Uma cicatriz que o Peru carrega até hoje na memória coletiva. É justamente essa memória que faz cada novo tremor de grande magnitude reacender um misto de alerta e apreensão em todo o país. Porque ninguém, nem os próprios sismólogos, consegue prever com exatidão quando o próximo grande terremoto vai acontecer. Apenas que, mais cedo ou mais tarde, ele vai acontecer. Enquanto isso, a rede de monitoramento sísmico do Peru seguia trabalhando, minuto a minuto, para entender melhor o que havia acontecido.
75 estações sísmicas, distribuídas estrategicamente por todo o território nacional, captando cada réplica, cada pequeno ajuste da crosta terrestre, tentando se acomodar depois do choque principal. Horas depois do tremor principal, uma réplica de magnitude 4,0 foi registrada na mesma região, próxima a Coracora. Um lembrete de que, mesmo depois do susto inicial passar, a Terra ainda estava se reorganizando por baixo da superfície. E é aí que mora, talvez, a lição mais importante de tudo isso. Um terremoto de magnitude 7,2. Em qualquer outro contexto, com o epicentro mais raso, mais próximo de uma grande cidade ou sob o oceano, poderia ter se transformado em uma das maiores tragédias do ano na América do Sul. Mas, dessa vez, uma combinação de fatores geológicos, a profundidade do epicentro, a localização isolada, a ausência de risco de tsunami, transformou o que poderia ter sido uma catástrofe em um alerta. Um alerta que o Peru inteiro, mais uma vez, precisa levar a sério. Por que viver sobre o cinturão de fogo do Pacífico, essa faixa que concentra 80% de toda a atividade sísmica do planeta, significa aceitar que a Terra, ali, nunca vai parar completamente de se mexer. Significa que, mesmo quando o resultado de hoje for apenas um susto, o próximo tremor pode não ser tão gentil. Enquanto os moradores de Coracora e das localidades vizinhas começam a avaliar os estragos em suas casas, remover escombros, reforçar paredes rachadas, o resto do país observa, com aquele misto familiar de alívio e apreensão que só quem vive sobre uma zona sísmica ativa conhece de verdade. Porque, no fim das contas, talvez a pergunta mais importante não seja se o Peru vai enfrentar outro grande terremoto. A pergunta é apenas quando? E se, da próxima vez, a sorte da profundidade, da distância, da geografia, vai estar do lado das pessoas outra vez. Por enquanto, o Peru respira aliviado, mas a Terra, silenciosamente, continua se movendo lá embaixo, como sempre fez, e como sempre vai continuar fazendo. Enquanto o Peru ainda processava o susto do tremor principal, uma pergunta pairava no ar, silenciosa, mas presente na mente de milhões. Por que justamente ali? Por que justamente agora? A resposta, para quem entende a geografia da América do Sul, não é surpresa nenhuma. O Peru inteiro repousa sobre uma das zonas de maior atividade sísmica do planeta. É fruto do encontro entre duas gigantescas placas tectônicas, a placa de Nazca, que fica sob o Oceano Pacífico, e a placa sul-americana, sob a qual o próprio continente se apoia. Essas duas placas estão em constante movimento de colisão. A placa de Nazca, mais densa, mergulha lentamente por baixo da placa continental, em um processo chamado subducção. E é justamente nesse processo que a energia se acumula. As rochas ficam presas, travadas umas nas outras, resistindo ao movimento, até que, em algum momento, não aguentam mais. E quando finalmente cedem, toda aquela energia represada, às vezes por décadas, é liberada de uma só vez. É isso que sentimos como terremoto. Os números confirmam a intensidade dessa atividade constante. Somente em 2026, até o dia do tremor em Ayacucho, o Peru já havia registrado 569 sismos em diferentes regiões do país. Mais de 500 abalos, a maioria imperceptível para quem vive a rotina normal. Mas todos eles juntos, formando o retrato de um território que nunca para de se mover. E o terremoto de Ayacucho, especificamente, entrou para a história recente como o mais forte já registrado no Peru em todo o ano de 2026. Um marco que, mesmo sem vítimas fatais, ainda carrega peso simbólico, porque lembra, a cada peruano, o quanto o chão sob seus pés é, na verdade, instável. Vale lembrar que essa não foi, nem de longe,
a pior tragédia sísmica da história recente do país. Em 2007, um terremoto de magnitude 7,9 atingiu a região sulista de Ica, e daquela vez, o resultado foi devastador. Cerca de 500 pessoas perderam a vida. Perdas materiais em escala milionária. Uma cicatriz que o Peru carrega até hoje na memória coletiva. É justamente essa memória que faz cada novo tremor de grande magnitude reacender um misto de alerta e apreensão em todo o país. Porque ninguém, nem os próprios sismólogos, consegue prever com exatidão quando o próximo grande terremoto vai acontecer. Apenas que, mais cedo ou mais tarde, ele vai acontecer. Enquanto isso, a rede de monitoramento sísmico do Peru seguia trabalhando, minuto a minuto, para entender melhor o que havia acontecido. 75 estações sísmicas, distribuídas estrategicamente por todo o território nacional, captando cada réplica, cada pequeno ajuste da crosta terrestre, tentando se acomodar depois do choque principal. Horas depois do tremor principal, uma réplica de magnitude 4,0 foi registrada na mesma região, próxima a Coracora. Um lembrete de que, mesmo depois do susto inicial passar, a Terra ainda estava se reorganizando por baixo da superfície. E é aí que mora, talvez, a lição mais importante de tudo isso. Um terremoto de magnitude 7,2. Em qualquer outro contexto, com o epicentro mais raso, mais próximo de uma grande cidade ou sob o oceano, poderia ter se transformado em uma das maiores tragédias do ano na América do Sul. Mas, dessa vez, uma combinação de fatores geológicos, a profundidade do epicentro, a localização isolada, a ausência de risco de tsunami, transformou o que poderia ter sido uma catástrofe em um alerta. Um alerta que o Peru inteiro, mais uma vez, precisa levar a sério. Porque viver sobre o cinturão de fogo do Pacífico, essa faixa que concentra 80% de toda a atividade sísmica do planeta, significa aceitar que a Terra, ali, nunca vai parar completamente de se mexer. Significa que, mesmo quando o resultado de hoje for apenas um susto, o próximo tremor pode não ser tão gentil. Enquanto os moradores de Coracora e das localidades vizinhas começam a avaliar os estragos em suas casas, remover escombros, reforçar paredes rachadas, o resto do país observa, com aquele misto familiar de alívio e apreensão que só quem vive sobre uma zona sísmica ativa conhece de verdade. Porque, no fim das contas, talvez a pergunta mais importante não seja se o Peru vai enfrentar outro grande terremoto. A pergunta é apenas quando? E se, da próxima vez, a sorte da profundidade, da distância, da geografia, vai estar do lado das pessoas outra vez. Por enquanto, o Peru respira aliviado, mas a Terra, silenciosamente, continua se movendo lá embaixo, como sempre fez, e como sempre vai continuar fazendo.